bem? Como é que vocês estão? Bem, eu estou muito contente por estar aqui outra vez para vos contar uma grande história. E nós continuamos a falar sobre os grandes heróis da Bíblia. Mas eu hoje vou falar de uma heroína muito especial. Portanto, meninas que estão aí desse lado, preparem-se, porque eu hoje vou falar de uma heroína. Bem, quais são as características e as qualidades que vocês conhecem dos super-heróis? Se calhar alguns voam, alguns têm assim algumas capacidades para lutar. Não, mas eu não estou a falar nada disso. Eu estou a falar sobre características dos heróis, das personagens. A maior parte delas são bondosas, fazem coisas boas aos outros e daqueles heróis da Bíblia que vocês estão a ouvir estes dias. De tudo aquilo que vocês já ouviram, o que é que os heróis têm tão especial? Bem, talvez os heróis também têm de especial eles serem bons também, fazerem coisas boas aos outros, mas também o que distingue estes heróis é também eles amarem muito a Deus. Mas eu hoje vou-vos falar de uma heroína que nem conhecia a Deus. Querem escutar essa história? É sobre Ruth. Vocês já ouviram falar sobre Ruth? Bem, tudo começa com Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. Noemi era casada e tinha 2 filhos. E esses 2 filhos casaram com Ruth e Orfa. Era uma família muito bonita. Mas sabem, Noemi, ela teve uma tristeza durante a vida dela. Perdeu o seu marido. É verdade, o marido dela morreu. Bem, ela tinha os seus filhos e as suas noras e isso já era um motivo de alegria. Mas sabem o que é que aconteceu um dia? Os 2 filhos dela também morreram. É verdade, isso trouxe tanta tristeza, tanto a Noemi, como a Ruth, como a Orfa, que ficaram viúvas, ficaram sem os seus maridos. Elas eram mulheres, 3 mulheres sozinhas. E ali onde elas estavam, naquele tempo, elas nunca iriam arranjar trabalho, nunca conseguiriam sustentar-se. Então um dia, a Noemi pensou e, por mais que lhe custasse, ela tomou uma decisão. Ela chamou Ruth e Orfa e explicou-lhes o que ia fazer. E disse-lhes: Ruth e Orfa, eu vou voltar para a minha terra. Ouvi dizer que o nosso Deus tem abençoado aquele povo. Por isso, olhem, aqui eu não tenho mais nada para vos oferecer. Não tenho mais filhos, vocês aqui não vão ser nada. Não vai acontecer nada, não tenho nada para vos dar para vocês comerem, para se alimentarem. Não temos filhos, vocês não tiveram filhos, não há netos. A verdade é que aqui já não há nada que eu possa fazer. Por isso decidi voltar à minha terra. Mas, Ruth e Orfa, eu quero que vocês voltem para a vossa terra. Quero que vocês vão ter com os vossos pais, com as vossas famílias, voltem para os vossos deuses, voltem para a vossa terra de onde vocês vinham. Aqui, comigo, eu não tenho mais nada para vos oferecer. Bem, aquilo trouxe uma grande tristeza. Às 3, sim, porque Ruth e Orfa gostavam muito da sua sogra Noemi. Elas prepararam tudo na sua casa para abandonarem aquela casa e voltarem à sua terra. Pelo caminho, Ruth e Orfa iam atrás de Noemi. Mas Noemi disse-lhes: Ruth e Orfa, já conversámos. Voltem para a vossa terra, voltem para os vossos deuses, voltem para onde vocês vieram. Lá vocês podem encontrar os vossos familiares, vocês podem voltar a casar e vocês podem ter uma vida pela frente. Eu não tenho nada para vos oferecer. Bem, isso para a Ruth e para a Orfa era tão triste. Abandonar assim Noemi. Mas sabem, Orfa ficou a pensar: bem, se calhar a Noemi tem mesmo razão. O melhor é voltar para trás, voltar para a minha terra, começar a minha vida de novo. E Orfa despediu-se com um abraço de Ruth e de Noemi e disse: ok, tens razão, Noemi, eu vou partir. Mas muito triste, porque ela amava a sua sogra. Mas virou costas e tchau a todos, eu vou voltar para a minha terra. Bem, só faltava Ruth. Noemi virou-se para Ruth e disse: Ruth, filha, eu já te disse, volta para a tua terra, tal como fez a Orfa. Ela está a ir pelo caminho certo. Ela tem que voltar para a sua terra e tu deves fazer o mesmo. Mas, sabem uma coisa? Ruth era uma heroína. Ruth disse: sabes, Noemi, um dia tu recebeste-me,
na tua família. E mesmo que tenhamos ficado as duas viúvas sem marido, eu nunca te vou abandonar. E por isso, onde tu fores, é onde eu vou também. A tua terra será a minha terra e o teu Deus será o meu Deus. Noemi ficou, será que isto é o correto? Mas Ruth estava decidida e disse, não vale a pena, Noemi, eu vou seguir-te até ao fim. Elas abraçaram-se e partiram juntas para a terra onde vivia e de onde era Noemi. Quando lá chegaram, não foi fácil começar de novo. Imaginem só, duas mulheres sozinhas chegaram de novo àquela terra que Noemi tinha deixado para trás e agora retomar toda a vida. Pois é, mas sabem o que é que Ruth fez? Ruth era decidida, era uma guerreira e ela não estava preocupada com as circunstâncias. Ela sabia que o Deus Todo-Poderoso, a quem Noemi servia, era o Deus verdadeiro. E ela confiava nesse Deus. Mesmo que ela tivesse nascido numa terra onde não se adorava a Deus, mas adorava-se outros deuses, ela, quando entrou na família de Noemi, ela conheceu o Deus verdadeiro. E por isso ela sabia que o Deus de Noemi era um Deus bom e que ia honrá-la a ela também. Então, sabem o que é que Ruth fez? Ruth foi à procura de emprego, foi à procura de trabalho e encontrou trabalho, sabem onde? Na terra de um homem que se chamava Boaz. Ruth sempre teve um comportamento tão maravilhoso, ela era respeitadora, ela era uma verdadeira heroína. Ela era uma pessoa tão bondosa e Boaz ficou a olhar para ela. Havia algo de diferente naquela mulher. Sabem o que é que aconteceu? Boaz acabou por se apaixonar pela Ruth e Ruth por Boaz. Tão bonito, verdade? E sabem o que é que aconteceu? Vieram a descobrir que Boaz era da mesma família de Noemi. É verdade, era um primo muito afastado, uma pessoa que era da família de Noemi. Então, chegou-se à conclusão que Boaz podia salvar Noemi e Ruth daquela situação onde eles estavam. Que bom! Olhem só como Deus é maravilhoso. Proporcionou todas as coisas e honrou a Ruth por ela ter sido tão fiel e tão bondosa para a sua sogra Noemi. Pois é, então Boaz e Ruth casaram e tiveram filhos. E Noemi pôde cuidar deles como se fosse a própria avó deles. Que bonito é ver como Deus faz as coisas, mesmo quando tudo parece que está a acabar, como a vida de Noemi e de Ruth parecia que já não havia mais solução. Quando nós somos fiéis a Deus, como Ruth foi fiel a Deus e uma verdadeira heroína, podemos confiar em Deus e confiar naquilo que Ele tem para as nossas vidas e vemos como Deus proporciona tudo para que nós possamos ser abençoados. E sabem uma coisa muito interessante? É que da geração de Boaz com Ruth nasceram muitos filhos. Nasceram Davi, sabem o rei Davi? Vocês conhecem o rei Davi? Pois é, ele era da família de Ruth. E depois Salomão, o filho de Davi, também foi um rei tão maravilhoso que está na Bíblia. Também era filho de Davi e era da família de Ruth. Pois é, e sabem quem é que também, lá mais para a frente, acaba por ser da geração e ser da geração de Ruth? O próprio Jesus Cristo. É verdade. Olhem que bom e que maravilhoso é nós vermos como Deus proporciona todas as coisas quando nós somos fiéis a Ele e quando nós confiamos nele. Ruth foi uma verdadeira heroína. Eu quero perguntar-te a ti, que qualidades é que tu vês em Ruth? Ela era bondosa, ela amava a Deus, ela era persistente, ela sabia o que queria e ela confiava em Deus. Mesmo quando ela nasceu numa família que não conhecia a Deus. Portanto, isso às vezes não quer dizer nada. Se tu na tua caminhada, no teu caminhar, tu encontraste Deus, talvez tenhas nascido numa família que nem conhecia a Deus, mas depois tiveste a oportunidade de o conhecer. Às vezes há circunstâncias que se levantam, coisas más que nos acontecem, mesmo estando com Deus, e parece que dá vontade de voltar lá para trás e começar a fazer umas coisas erradas como antes. Mas se tu fores como a heroína Ruth, se tu disseres, não, o meu Deus é um Deus fiel e Ele vai ainda abençoar-me e usar-me nas suas mãos. Se tu fazes isso, então tu vais ver o que Ruth viu. Viu que Deus era bondoso, viu que Deus abriu o caminho na sua vida e sabem, Noemi e Ruth acabaram por ser muito ricas naquele tempo. E
tudo ficou bem. Que bom é isso, não é? Eu quero convidar-te a que tu possas conhecer cada vez mais os heróis da Bíblia e que tu não estejas a pensar tanto em, se calhar, voar como os super-heróis ou fazer coisas diferentes, mas, sobretudo, a teres um coração igual ao de Jesus. Um coração amoroso, um coração bondoso, um coração que ama a Deus e um coração que não se desvia quando as circunstâncias menos boas aparecem diante da tua vida. Lembra-te, a heroína Ruth foi aquela que, depois de tantas coisas más que lhe aconteceram na vida, ela continuou a decidir seguir a Jesus. Eu quero dizer-te, quando coisas menos boas acontecem na tua vida, não desistas. Deus ainda tem grandes coisas para fazer contigo. Até à próxima!